Qual a prova... Esse é o Felipe. Olá! Eu e a minha espinha gigante hoje vamos fazer um Mim Fala de Mim. Hoje o quadro Mim Fala de Mim vai ser com o Felipe. Ele já apareceu aqui em alguns momentos e eu vou reagir. Eu não assisti ainda, tá aqui no meu computador, eu vou assistir. Por quê? O Felipe, ele é muito centrado, ele é muito culto, muito sério, assim. Então acho que não tem um viés de humor e é bem metódico no bom sentido. Felipe, não fica bravo. Então eu vou ouvir aqui e vou comentar as respostas dele. Eu vi, não vou falar que eu não vi todas. Eu vi acho que as primeiras, ou uma ou duas, mas a maioria, acho que são 13, eu não vi ainda. Então eu vou assistir, reagir e comentar. Vamos lá, vou pôr aqui meu superfone remendado com fita crepe. Se tiver um toque-toque, aí é o vizinho que nunca termina a obra, mas tudo bem. Vamos lá, primeiro vídeo, a primeira pergunta. Conheci a Inês há cerca de 15 anos atrás, mais precisamente em 2004, quando cursava até então o ensino médio. Eu mudei para Salto e comecei a estudar numa escola local. Estava no meu 7º ou 8º ano do ensino médio, né, que hoje deve ter outro nome, já não sei. E foi então que eu conheci a Inês. Nós temos uma amizade de mais de 15 anos. Amizade de mais de 15 anos. Bem detalhista, é verdade. Ele sempre fala isso. Só uma coisa. Eu falei quando eu mandei mensagem, grava na horizontal, desculpa aí pelas faixas pretas do lado. Tudo bem, né? Eu acho que todos os vídeos dele estão assim, então vamos que vamos. Ok, primeira resposta. Segunda pergunta. Minha primeira impressão quando eu conheci a Inês era de uma pessoa com presença, vamos dizer assim. Porque na época, acreditem ou não, ela era clubber. Então ela se vestia com roupas coloridas, um tênis com cadarço verde, outro tênis com cadarço amarelo. Independente disso, ela sempre teve um jeito bastante diferente. A Inês, ela marca presença onde ela tá. Então, a minha primeira impressão foi de uma pessoa bem intensa, bem divertida. E isso ela é mesmo. Ó, não tinha ouvido essa resposta ainda. Diferente, acho que das outras. Ou pelo menos da primeira, da Marcele, que é a esposa dele, que eu sou meio doidinha. Acho que é uma boa definição. Eu era mesmo clubber. Mas sabe, gente, são influências, né? Da nossa adolescência, amizades. Passou. Próxima pergunta. A minha impressão, seja a primeira ou 34ª, como ela pediu para responder aqui, sobre a Inês é a mesma. Para mim, ela é uma pessoa muito intensa, muito divertida, alegre. É uma pessoa que é extremamente inteligente, então ela causa um impacto no ambiente que ela tá, né? Isso não tem nada a ver com questões físicas. A Inês, ela tem um estilo único, marca presença onde tá, se faz observar, né? E consegue cativar bem as pessoas. Então a minha impressão não mudou muito, a minha impressão é essa. Tá bom. Eu fico muito constrangida quando falam de mim no sentido positivo. Quando falam no sentido negativo, que é algo que eu tenho pra melhorar, eu fico muito brava se eu não concordo, ou se eu concordo, eu só concordo e falo, tá bom, né? Vamos lá, isso eu já sei. Às vezes eu fico um pouco triste, porque talvez seja alguma coisa que eu tenha tentado melhorar, ou acho que melhorei e no fim não melhorei nada. Mas, por enquanto, estou sendo surpreendida pela resposta. Vamos lá, próxima. Peraí. Eu vou ler as perguntas, porque até eu tô perdida. Vamos lá. A quarta pergunta é: me defina em uma palavra. Vamos ver como ele me definiu em uma palavra. Ao longo dos anos, desses 15 anos, eu vi uma transformação aí na Inês, né? Desde a época de escola, de ensino médio, até um tempo em que ela se ausentou para viver um projeto que ela acreditava que era positivo para ela. E uma mudança mesmo de perfil e de crença e tudo mais. Se eu tivesse que definir ela em uma palavra, baseado em todos os anos que eu convivi com ela
e baseado no que eu vi de mudança, eu definiria uma palavra que é a palavra fé. A Inês é uma pessoa que tem muita fé nas pessoas, ela não tem julgamento prévio, ela tem uma formação de caráter muito forte. Então, fé é a palavra que eu uso para defini-la. Fé em pessoas, fé na vida, fé em Deus, ela tem isso muito forte. Eu acho que no momento atual da minha vida, eu ouvir isso me emociona um pouco, fé. Porque é difícil, né? Quando você passa por um monte de dificuldade, tanto por fora na vida, que todo mundo tem as suas dificuldades e lutas e cruzes, mas também interiormente. Então, eu acho que tudo tem um tempo certo para você poder ouvir. Essa resposta do Felipe me surpreendeu. Desculpa, é o barulho do meu celular, é que eu tô vendo as perguntas aqui. Quinta pergunta. A pergunta é: qual é a maior vergonha que eu te fiz passar? Então vamos ver qual é a vergonha que eu fiz o Felipe passar. Qual é a maior vergonha que eu te fiz passar, que a Inês me fez passar? Olha, eu não sei dizer uma específica, porque foi um monte, sabe? Foi bastante. Tentando puxar na memória aqui uma específica. Eu acho que teve uma que a gente foi numa lanchonete uma vez e ela foi forçar o vidro de ketchup e espirrou para tudo quanto foi lado. Daí o pessoal ficou olhando e, além disso tudo, ela começou a tentar comer o ketchup que estava na mesa, esparramado. Essa é uma que eu lembro, mas dentre muitas. Eu não lembro disso. Mas me conhecendo, acho que foi bem possível que eu tenha feito isso, sim. Vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta número 6. Fale algo que fizemos juntos e que te marcou positivamente, no caso. Uma coisa que me marcou com a Inês foi uma vez, ela ainda não morava em Salto, ela estava morando acho que em Barbacena, em Minas Gerais, quando ela ainda estava seguindo a questão da igreja, ainda segue, né, mas quando seguia como missionária. Ela veio até Salto, a gente se encontrou e a gente foi até a praça de Salto, uma pracinha. Sentamos num banco e a gente começou a conversar sobre psicologia, métodos e tal. E nós fizemos uma espécie de imersão. Eu, no caso, fiz a imersão com a Inês. Simplesmente fechei meus olhos e comecei a falar as coisas que enfim, coisas particulares que me afetavam ou até então afetavam. E ela foi conduzindo aquilo de uma forma muito interessante e foi uma coisa que marcou, assim, de verdadeira amizade. Nossa, eu não sabia disso, que isso tinha marcado de uma forma tão positiva. Quando ele fala de imersão, calma, gente, eu não sou psicóloga, não sou dessas que tenta fazer métodos ou aplicar coisas que lê na internet por aí, não é isso. Vou explicar bem brevemente. É que na minha experiência missionária, a gente aprende e convive com muitas pessoas que nós atendemos, né? Então a gente aprende algumas coisas, formas de atendimento, até mesmo na vida de oração, formas de oração. E uma das coisas que me surpreendeu muito com o Felipe foi que a gente estava conversando de várias coisas. Eu falei, olha, tem uma forma de rezar também, que é muito interessante, que é assim, assim, assado, expliquei. Aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Você quer rezar? Um dia a gente pode rezar. Mas por dentro fica assim, nossa, já pensou se o Felipe aceita rezar comigo? Porque a gente é amigo, assim, né? Nunca teve um caminho junto no sentido espiritual, sei lá. Me surpreendeu ele aceitar. E eu falei, tá bom, né? E fui rezando, pedindo pra Deus conduzir, como a gente sempre faz. E realmente foi uma experiência muito bonita que ele viveu. Um dia talvez a gente pode conversar mais ou falar mais desse assunto. Mas no fim, essa imersão que ele fala foi uma experiência de oração. Próxima pergunta. Se eu fosse a sua mãe, qual apelido carinhoso você me daria? Quero só ver. Que apelido carinhoso eu daria pra Inês se fosse minha mãe? Não tenho a menor ideia. Não consigo imaginar ela nesse contexto. Sem ideias. Próxima pergunta. Qual é o gosto que nós temos em comum, Fê? Gostos em comum, nós gostamos de comer. Comida em geral. E diversão, a gente se reúne bastante ultimamente, né? Enfim, momentos felizes e bastante comida.
Sempre muita comida. Ok. Nossa, eu não lembrava de perguntas assim. Aliás, de respostas do Fê assim. Eu não sei se eu peguei uma na hora que ele mandou uma que eu achei meio torta a resposta, sei lá. Não lembro, mas a impressão que eu tive é que eu não ia gostar muito das respostas dele. Desculpa, Felipe, estou enganada. A Julie tá chorando na porta. Fala oi. Oi, eu sou a Juju. Fala quem é a Juju. Fala quem é a Juju. Ui, ele é pesado demais. Pera, vai, sai. Fala oi. Oi. Fala oi. Paloma. Paloma. Vamos continuar. Nona pergunta. Você emprestaria a sua escova de dentes para mim? Não emprestaria. Uso pessoal restrito. Que isso, gente? É só uma escova. Pergunta número 10. Qual a fruta eu te lembro? Não me lembra nenhuma fruta em específico. Nossa, Felipe, você é muito sem imaginação. Ok. O que eu faço que te irrita? O que a Inês faz que me irrita? A Inês, quando ela diverge de opinião, ela é extremamente cabeça dura e irritante. Porque ela mantém a opinião dela, baseado, seja lá no que for que ela acredita, aí dependendo do tema. Mas na maioria das vezes ela tem o viés religioso por trás. Extremamente cabeçuda e teimosa. Quando ela diverge de opinião, ela é muito unilateral, daí me irrita. Eu acho que foi essa a única pergunta que eu vi antes, quando ele mandou, que eu fiquei assim, uai, é uma das coisas que ele falou que eu não concordo. Não que eu não concordo que eu seja teimoso, cabeçudo e blá 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 blá, mas é que eu não vejo problema nisso. Se eu concordo com alguma coisa, aliás, se eu acredito em algo, e eu acredito que isso está certo, tirando todas as impurezas, acreditando de fato que aquilo é o melhor, que aquilo é o verdadeiro, por que eu não vou defender aquilo? E o que não me irritou, mas que eu também não concordo é essa coisa de viés religioso. Fato é que 8 anos da minha vida eu estive intensamente mergulhada na vida religiosa. Essa foi minha vida. Mas assim, é que eu acho que eu consigo separar bem, consigo conversar bem com as pessoas que não têm a mesma fé que eu, por exemplo. Mas enfim, eu concordo com o Felipe em algumas coisas. É que eu acho que ele é muito parecido comigo. Mas ok, vamos melhorar. Próxima pergunta. Qual a profissão você me indicaria para seguir? Eu indicaria uma profissão que tivesse contato específico com pessoas, porque a Inês é muito boa para lidar com pessoas. Mas o que me vem à cabeça nos últimos tempos seria uma psicóloga. Seguir aí a carreira de psicologia, porque ela é boa em tentar entender problemas de forma neutra e passar um ponto de vista. Mas com uma ressalva, ela teria que ser uma psicóloga seguindo a psicologia estritamente em métodos, deixando aí o viés religioso, que ela tem muito forte também. Eu acho que teria um conflito entre essas duas coisas. Mas definitivamente uma profissão que lidasse com pessoas. Psicóloga número 1, talvez uma assistente social ou mesmo uma acadêmica. Assistente social eu acho que não. Psicóloga é um sonho de fato. Imagina eu psicóloga. Quero ainda alcançar isso na minha vida por conta de poder ajudar pessoas sem o viés religioso. Acadêmica é uma coisa que eu gostaria sim ensinar. Próxima pergunta. Se eu e você trocássemos de vida, o que você faria primeiro? Se nós trocássemos de vida, o que eu faria primeiro? Pergunta difícil. Tentaria entender por que a gente trocou de vida e tentaria voltar para minha vida normal. Muito bom. Boa resposta. Próxima pergunta. Você usaria minha escova de dentes? Não usaria a tua escova de dente, de jeito nenhum. Ai, gente, eu sou limpinha. Eu escovo meus dentes. No mínimo, uma vez por dia. Próxima pergunta. Deixe uma mensagem para mim. Clássica pergunta de caderno de respostas. A minha mensagem para a Inês é que eu valorizo bastante a nossa amizade. É uma amizade verdadeira que vem durando aí com o tempo, já são 15 anos. E, acima de tudo, que ela continue sendo genuinamente o que ela é. E não tem medo de ser. Então, assim, a minha mensagem é: continue sendo a pessoa que você é, continue seguindo seus sonhos, buscando suas metas, sendo uma pessoa que acredita no potencial das pessoas, que
não faz julgamento prévio, uma pessoa que tem uma pureza assim de coração. Tá, minha mensagem é essa: gosto muito de você, que você continue assim. Tem que ser menos cabeça dura, abrir mais a cabeça um pouquinho para algumas coisas. Nem tudo é sobre religião, que foi uma coisa que você teve muito fortemente na sua vida nos últimos 8 anos. E que nessa nova fase você consiga atingir seus sonhos, consiga batalhar dia após dia para conseguir o que você almeja para a vida. E eu sei que você vai, porque você é muito esforçada. Beijão. Beijo, Fê. Eu acho que ele gravou isso assim não, ou com pouco tempo que eu tinha voltado da comunidade, talvez por isso com tanto eu com as minhas falas e comportamento, tanto ele com as opiniões sobre essa coisa de nem tudo é sobre religião, né? É o que eu acho, não sei se realmente é isso. Mas obrigada, Fê, de coração. Mas eu gostei, no geral. Eu achei que teria uma coisa mais séria, como eu falei no começo, mas o Felipe é ótimo. Ele também é videogênico. É isso. Minha espinha, dá pra ver? Vou deixar minha espinha falar tchau.